Agora eu queria trazer para um lado mais polêmico e te perguntar, como comentarista de arbitragem, o que tu acha da atuação do VAR aqui no Brasil? Eu acho que ela está começando, é a maior revolução na história do esporte. Não existiu outra mudança nas regras tão significativa quanto a chegada do árbitro de vídeo, da tecnologia, que, aliás, a FIFA foi muito resistente a mudar, porque ela entendia que um dos sucessos do futebol é o fato de você ter quase as mesmas regras, ou com muito pouca mudança, desde o seu surgimento, que faz com que você jogue no quintal de casa ou numa Copa do Mundo, simplesmente com aquela regra simplificada, né? Você vai lá, faz o gol, pronto, quem fizer mais ganha. Mas é claro que são muitas regras, são muitas interpretações e que foram modificadas de muitas formas nos últimos anos e ficou desumano, né? Porque as injustiças elas estavam sendo cometidas com as câmeras de TV cada vez mais dentro do espetáculo e as pessoas e os resultados, né, sendo distorcidos por uma incapacidade do árbitro de conseguir ver tudo. Então, eu acho que a tecnologia veio para ajudar, só que assim, eu acho que falta ainda muita clareza no que diz respeito ao protocolo, no que diz respeito ao que o VAR pode ou não pode fazer. E aí eu não coloco na conta só dos árbitros, porque a gente tem que entender que a tecnologia ela é manipulada por seres humanos e que precisam ter uma balização melhor, uma instrução melhor, uma preparação melhor para poder desenvolver isso, para poder aplicar essa tecnologia. A gente já conseguiu resolver boa parte dos problemas. Não faz muito tempo a gente viu o árbitro dando cartão para o jogador errado. A gente viu a bola cruzando a linha muito a linha, assim, não estou nem falando de uma polêmica recente aí no Inter e Palmeiras, que o goleiro deu entrou no gol, saiu, aquela coisa toda que ficou na dúvida. Mas estou falando de lances claros que a gente viu que a bola entrou, o árbitro não teve como ver, a gente está vendo na televisão, mas ele não tem a televisão e o gol não ser validado. Esse tipo de lance já foi corrigido. Impedimentos, por exemplo, embora com alguma polêmica, com os mesma linha, mas alguns que são mais claros, você já consegue resolver. Outros ainda não. E aí depende muito mais de uma preparação dos árbitros para poderem aplicar a ferramenta e também uma clareza maior nesses protocolos da ferramenta do que qualquer outra coisa. E vai demorar um pouquinho. A gente está ainda se acostumando, se adaptando. Já melhoramos em muita coisa. Você vê que o torcedor ele já espera para comemorar, ele já entende que, enfim, tem que ter uma confirmação. O próprio jogador, com assim, algumas ressalvas, já não pressiona tanto o juiz, ainda continua pressionando um pouquinho, mas no início era todo mundo fazendo sinal de televisão e pressionando o juiz, indo com ele até a cabine de VAR. Hoje a gente já começa a evoluir em alguns processos. Já tá e a tendência é que a gente evolua. a tendência é que a gente evolua mais e eu acho que veio para ajudar, vai ajudar, já ajudou, mas claro que tem muita coisa para melhorar, né? Sim, eu acho que muito das críticas vêm pelo tempo, né? Que tá demorando, às vezes, tem um lance Exato. que demora muito tempo, não é nem pelo lance, mas é mais... Depois tem que botar 5, 10 minutos a mais de... Eles estão muito pressionados, né? Então eles estão com aquela coisa, eu vou ficar aqui meia hora, mas eu não vou errar. Só que às vezes o cara fica tanto tempo e mesmo assim o lance é polêmico, discutível, enfim. A pressão está muito grande para que eles acertem, né? Então eles estão revisando, olhando na lupa para ver se... Porque se eles já eram pressionados sem o VAR, imagina com o VAR. Imagina tendo a possibilidade de rever e você continuar no erro. Então... Mas está demorando muito, eu concordo. Sim. Agora, outra questão que eu queria te perguntar é o que tu acha de ex-jogadores que exercem o trabalho de comentarista, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu já tive uma posição na qual eu mudei. Eu tinha, quando eu comecei a faculdade, eu tinha essa visão de que o ex-jogador ele tirava o espaço do jornalista esportivo. Sim. Eu ficava me perguntando, poxa vida, a gente estuda, a gente trabalha, a gente sabe, se especializa, e aí eu olhava para a televisão, né,
pô, só tem comentarista ex-jogador, os caras só põem ex-jogador, só cara que jogou, eu não joguei, como é que eu vou ser comentarista e tudo mais? Bom, o tempo foi passando, a gente foi vendo, especialmente as TVs fechadas, dando espaço para jovens jornalistas, comentaristas, poderia citar vários aqui, o Rafael Oliveira, o Rafael Rezende, o Bruno Formiga, o Mauro Betting, que é até de uma geração um pouco anterior, mas jornalistas, comentaristas especializados que foram ganhando espaço, especialmente nas TVs fechadas. Na TV aberta, é um pouco mais difícil e eu comecei a entender esse processo. Você precisa gerar identificação com o público, especialmente num veículo de massa. Sim. Então, eu quando comecei como comentarista de arbitragem, mesmo sem ter sido um juiz, mas porque naquela época a Rádio Gaúcha se propôs a formar um jornalista como árbitro de futebol, e foi o que eu fiz o curso de árbitro já sendo jornalista, e aí para exercer a função de comentarista, eu ouvia muito disso, né, quando eu comentava um lance. Você apitou que jogo? Você nunca apitou, você nunca esteve lá dentro. E é verdade, mas eu tinha a teoria, eu tinha a regra embaixo do braço, e tentava fazer a ressalva, né, de que, obviamente, tinha situações que só o árbitro de campo vai entender como funciona. Mas outros aspectos da regra, eu tinha. Não, isso aí é pênalti por causa disso, isso aí não é por causa daquilo, blá, blá, blá. Mas no comentário de futebol, o torcedor tem essa identificação, né? Pô, esse cara jogou aonde? Não, esse cara aí tá... Pô, esse cara jogou Copa do Mundo, jogou na seleção, jogou no Corinthians, no Flamengo e tal. Então, ele sabe como funciona. E aí eu fui entendendo, talvez eu fui construindo o meu espaço também, mas eu fui entendendo que, primeiro, tem espaço para todo mundo. Segundo, é possível que a gente some essas valências ao invés de excluir um ou outro. É possível que a gente possa combinar enfim, a minha análise sobre futebol com a experiência empírica de um cara que esteve lá dentro. Porque eu entendo o seguinte, eu hoje faço um programa com o Denilson e o Ronaldo. Obviamente, eles têm um jeito de comentar que não é o meu. Eles às vezes, são mais brincalhões, às vezes vão para o aspecto do boleirão, uma conversa diferente, Mas, ao mesmo tempo, esses caras estiveram lá dentro. O Denilson jogou 2 finais de Copa do Mundo. Eu jamais vou saber o que isso significa. Sim. Então eu cheguei a essa conclusão. Eu jamais vou saber o que é você estar numa preleção para jogar uma final de Copa do Mundo. E uma delas ele ganhou. Então ele sabe o que é perder e o que é ganhar. Uma Copa do Mundo. Eu não sei o que é isso. Então tem coisas dentro do vestiário que acontecem que eu jamais vou saber. Tem coisas na relação jogador-treinador, na questão do campo mesmo, referências de como, quando às vezes você domina uma bola e vem um jogador fazer a marcação, quando você vai dar um passe, e essas coisas, só quem está lá dentro, ou quem esteve lá dentro, sabe. A gente tem um olhar de fora que ajuda, que explica para o público, que tem uma tradução do futebolês e tal, mas eles têm e podem nos agregar muito pela experiência que eles viveram. Então hoje eu cheguei à conclusão que, cara, é muito legal. O problema todo é você ter o ex-jogador meramente por ser ex-jogador e ele não ser preparado para tal. Agora, o cara que se prepara, o cara que sabe se comunicar, o cara que consegue passar a mensagem dele, eu acho que é muito bom, é salutar, é bem-vindo, e a gente tem que mais tentar aprender com eles para oferecer uma visão melhor para o público. Sim, eu admito que eu tinha bem essa ideia de não, tá pegando o lugar de um jornalista, mas o jornalista pode saber o que tu disse, né? Pode saber toda a teoria, a prática, né, dá um plus a mais, como dizem. Total. Bom, então já vamos nos encaminhando para o final, tenho mais 2 perguntas. Tá bom. Agora que a gente está nessa pandemia, né, a gente tem muita gente atuando de casa, não podendo ir nos jogos, como tu vê o futuro do jornalismo esportivo? Tu acha que a gente vai ter muitas mudanças na pós-pandemia? Sim.
Eu acho que sim. Eu acho que essa relação mais remota de entrevistas, de contatos, pode ser modificada sim. Mas eu tento olhar sempre o copo meio cheio, né? Eu Sim. tento olhar o lado positivo das coisas. Eu acho que muitas coisas não irão se alterar. Eu acho que a gente vai, enfim, continuar fazendo transmissões, eventos, que tomara, né, que ali na sequência a gente tenha uma normalidade e possa ter a presença de público e tudo isso eu acho que vai voltar um pouco ao que era. Mas eu acho que a gente, digamos assim, hoje já aceita mais uma entrevista que não seja presencial. Hoje a gente já tem essa aceitação. Porque quando você, vamos supor, você precisa entrevistar alguém, normalmente a gente não fazia esse tipo de contato. Né? A gente esperava o jogador que está na Europa, por exemplo, vir para o Brasil para marcar uma exclusiva com ele. Hoje você não precisa. Você, através de um aplicativo, você consegue entrevistá-lo e o público não se importará com isso. Uhum. Porque a gente vive um novo momento, é um momento tecnológico, a gente já está cheio de estantes de livros e escritórios vazando nas emissoras de jornalismo e esporte, porque as pessoas estão mais em casa e o público aceitou isso. Você levar o conteúdo se tornou mais importante. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter mais. Quando você não conseguiu contato com um jogador, um técnico, uma personalidade do esporte que você precisa entrevistar, eu acho que esse contato aqui ele vai resolver o nosso problema. E eu acho que o desafio continua. A gente está vivendo um momento de transição, a gente está vivendo um momento de entender qual é o nosso papel, de entender como, através de tantas ferramentas novas, a gente consegue chegar até o público. Mas que bom que hoje a gente tem cada vez mais ferramentas, possibilidades para desenvolver, para comunicar, e cabe a essa nova geração saber construir isso, porque a gente que está aqui no meio, a gente está apanhando um pouquinho, porque Sim. ele muda toda hora, e mesmo vocês, a nova geração que está chegando, talvez vai aprender um processo que em 2, 3 anos ele vai se modificar, porque a velocidade da tecnologia ela está muito grande, assim. Mas o jornalismo bem feito, correto, buscando a seriedade, buscando a fonte, buscando esclarecimento, esse eu acho que vai ser essencial para sempre. É a base do jornalismo, né? Então, Exato. para finalizar, eu gostaria que tu desse alguma dica para quem está vendo esse vídeo e quer começar no jornalismo esportivo. Bom, eu fico muito feliz de participar desse tipo de projeto, porque eu me vejo muito, né, quando comecei, quando parece, é meio clichê isso, mas parece que foi ontem mesmo, a gente sente isso e é muito legal hoje enfim, tá no mercado, tá na linha de frente, tá conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer. E posso dizer que é bem possível, porque eu não me imaginava fazendo televisão, não me imaginava sequer trabalhar num veículo, queria, mas sabia que era muito difícil. E quando eu comecei, as opções eram muito poucas. Você tinha, para trabalhar com futebol, por exemplo, eram 4 rádios em Porto Alegre que faziam isso, vir para São Paulo, Rio, numa outra rádio, era muito longe, era muito distante. E eu acho que o que permitiu foi isso, foi essa globalização, foi esse crescimento, foi essas novas possibilidades que hoje esses novos jornalistas têm que eu não tive. Então, assim, se eu puder dar uma dica criem, testem, experimentem, liguem a câmera e saiam falando, criem portfólio, seja de que forma for. Na minha época eu falaria jornalzinho de bairro, né? Hoje isso nem mais existe. Então, cria blog, site, blog já até é velho, né? Cria TikTok, cria Instagram, Snapchat, canal no YouTube, o que for, para você ser o seu veículo. Se o sonho é trabalhar num veículo de comunicação, seja primeiro você o seu veículo, para que o veículo te enxergue. E que bom que você, sendo o seu veículo, você vai poder testar, você vai poder se permitir errar, você vai poder criar,
você vai poder fazer algo que depois você veja, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, mostrar para as pessoas. Me dá um feedback aí do que você achou dessa entrevista, do que eu fiz, desse vídeo, dessa reportagem e tudo mais. A gente não tinha essa possibilidade. Hoje vocês têm. E quando chegarem para um grande veículo ou para um grande projeto, né, porque não vamos restringir com veículo o sucesso profissional. Hoje você pode construir uma carreira simplesmente com o celular dentro do teu quarto, ou com ele na mão, indo nos lugares que você pretende. Não vamos restringir ao veículo, mas se um dia você quiser, você já tem um estofo, já tem algo por trás, você já tem um portfólio na mão. Então, a minha dica é essa. Tentem e vão embora, vão à luta. Fantástico. Muito obrigada por esse bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Então, esse foi o nosso bate-papo sobre jornalismo esportivo com o Chico Garcia. Agora eu vou fazer aquele clichê de pedir para tu deixar teu like, se inscrever no meu canal, se inscrever no canal do Chico também. Eu vou deixar aqui embaixo em algum lugar. Mas é isso aí. Então, um beijo. Tchau, tchau.